Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos dando sequência ao nosso programa Cotidiano em Pauta, que é veiculado todas as quintas-feiras, às 19 horas. Eu e Belete vamos trabalhar esse livro maravilhoso nesse ano de 2024, o Ser Consciente, de Joana de Ângeles. E na semana passada nós introduzimos a conquista do self. E essa semana nós vamos dar continuidade a esse estudo. Então, vamos aí, Belete, fala aí. Como é que nós vamos fazer? Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo. Nós vamos continuar com a Leila, né, trazendo a contribuição dela gravada. E após o comentário dela, eu estou aqui ao vivo, aberto a atender comentários, perguntas, e a gente vai continuar debatendo o livro de Joana, como disse a Leila, e vamos aprofundar cada vez mais tentar entender cada vez mais, tentar cada vez mais esclarecer esses comentários da Joana a respeito do ego, que é importante a gente entender esse mecanismo cada vez com mais clareza, para que a gente possa também montar as estratégias de escapar desses planos de fuga que muitas vezes o ego traça e ele fica no nosso inconsciente e a gente não percebe. Então vamos ouvir a Leila e depois eu vou estar aqui com vocês para a gente conversar mais um pouquinho. Então, eu vou fazer essa primeira parte, depois ele faz a segunda parte e conclui. Na conquista do self, a Joana de Ângeles, ela propõe, na primeira parte, ela propôs o estudo do self, o que é a individualidade, como é que a gente pode fazer para conquistar essa individualidade, ou seja, qual é o caminho para nós conquistarmos a nós mesmos, conhecermos o nosso próprio potencial e saber a melhor maneira de agir no mundo, neste mundo que é regido pela lei da causa e efeito, né? Que toda causa tem efeito, como diz Allan Kardec, se o efeito é inteligente, a causa há que ser inteligente. Então, todo momento que a gente identifica que estamos sofrendo, nós temos que buscar a causa desse sofrimento. Por que razão nós sofremos tanto? E no estudo passado, nós falamos sobre as mágoas e o ressentimento. E nesse estudo, agora que vamos iniciar hoje, nós vamos falar desse enfrentamento que precisamos fazer com a nossa própria história, esse mergulho que nós precisaremos fazer para que a gente se fortaleça e desfrute dessa encarnação buscando aquilo que Jesus realmente nos ensinou, buscar os valores que os ladrões não roubam e as traças não corroem, que são os valores da alma. E nesta caminhada, ela diz que nós promovemos uma fuga do nosso ego. A gente procura fugir para não enfrentar os registros que nós trazemos dentro de nós. Então, uma das fugas do ego, ela colocou a fuga da compensação, do deslocamento, da projeção, da introspecção e da racionalização. Então, o primeiro item, que é a compensação, é que nós vamos ver nesse nosso estudo de 30 minutos como que a gente faz, por que a gente faz essa compensação. Quando a gente quer fugir de estar conosco mesmo, quando a gente quer fugir desse enfrentamento com a própria história, a gente exagera em tudo, é um exagero. A compensação, a gente compensa no trabalho, busca trabalhar em excesso, a gente compensa na religião, fica um fanático da religião, um fundamentalista, cheios de razões, e a gente exagera na comida, a gente come em excesso, porque a gente
está buscando, de alguma forma, sentir prazer, né? A vida não oferece prazer quando a gente não quer se conhecer, que a gente se nega, a gente não se gosta, então a gente pratica excessos dos mais diversos. Ela fala, inclusive, do excesso de pudor. Tem gente que condena todo mundo, a fulana é isso, ciclano é aquilo, e eu é que sou a santinha, eu que sou o bonzinho, ninguém faz igual eu faço, eu sou melhor do que todo mundo. Então, esse é um exagero, não constitui a realidade. Esse exagero nos prejudica, a gente tenta compensar, a Joana chama isso de compensação, a gente tenta compensar essa ausência de nós mesmos, esse fato de não querer estar com a nossa própria história, a gente busca compensar com esses exageros. Quantos de nós que estamos assim, muito carentes no nosso afeto, que a gente não está bem com a gente mesmo, nem com os filhos, nem com os parceiros, pela problemática que a vida já traz, a gente busca essa fuga, esse desvio, né? Ela fala também o exagero a uma causa ou uma ideia, como nós já falamos. Então, é um perigo, meus irmãos, você não entender, na verdade, o sentido da vida. Tem um grande educador que chama Bruno Bettelheim, que ele diz que o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. O que nós viemos fazer aqui? Nós temos uma missão. Kardec coloca a nossa missão em 3 dimensões: a missão com você mesmo, a missão em família e a missão na sociedade. E a Joana, ela faz lindos estudos sobre essa missão em si mesmo. Por isso que ela fala da importância de você facear, enfrentar a sua própria história, saber um pouco de como foi a sua educação. Não precisa nem fazer regressão de memória para você saber quem você foi no passado, a não ser que exista uma doença que você não consiga buscar solução aqui nesta vida mesmo. Mas pelos nossos impulsos, quando você faz essa volta para dentro de você mesmo, quando você mergulha em você mesmo, no seu self, quando você sai um pouco, transcende o seu ego, né? Porque isso é uma transcendência do ego. Quando você esquece um pouco de você mesmo, mas busca a sua individualidade, não fica parado nessa personalidade, achando que você é assim, porque a culpa você imita a sua mãe, ou imitou o seu pai, ou culpa o irmão, ou culpa a vida, acha que não teve oportunidade suficiente, foi uma questão de oportunidade, para não enfrentar os próprios problemas, as próprias limitações. E tem um grande educador, Bruno Bettelheim, que ele diz assim: o mais importante e o essencial, ou seja, o essencial a ser ensinado a um ser humano, e também o mais difícil, é o sentido da vida. O que nós viemos fazer aqui, para que a gente serve e para onde nós vamos. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Nós temos uma missão na Terra. Eu já disse isso, mas vou repetir. Kardec diz que a nossa missão tem 3 dimensões: a missão em si, a missão em família e a missão na sociedade. E Joana de Ângeles assim, desenvolve um trabalho muito bonito nessa missão em si. Por isso que ela chamou esse livro, Psicografia de Divaldo Franco, o ser consciente. Nós precisamos tomar consciência das nossas limitações, dos nossos vícios, dos nossos erros, para que a gente não se torne escravos dessas crenças equivocadas também, desses erros que já foram cometidos, porque nós estamos
outra oportunidade reencarnatória. É aqui agora, no hoje, nesse minuto que nós estamos juntos, que nós podemos mudar toda a nossa história. Então, para a gente fazer um enfrentamento do self, ou seja, para que a gente enfrente a nossa própria história, não é necessário que a gente faça uma regressão de memória, a não ser que a gente tenha alguma manifestação psíquica que não encontre a razão, a causa, e muitas vezes a causa está em vidas passadas mesmo. Por exemplo, se você morreu afogado no passado, é natural que se você reencarnou com um tempo mais breve do que curar isso na dimensão espiritual, porque pode ser curado lá, mas se não teve oportunidade de curar e foi oferecido a chance de curar em vida, você pode nascer ou renascer com um processo de medo de nadar, medo de água, porque você traz sequelas daquilo. Quando esse medo se torna um pavor, né? Se torna uma coisa muito difícil de vencer, muitas vezes os nossos terapeutas utilizam essa regressão de memória, que às vezes nem foi de vidas anteriores que morreu afogado, pode até ser mesmo dentro do ventre materno, um medo enorme que a sua mãe teve quando mergulhou no mar, ou passou um apuro qualquer no mar ou numa piscina, que possa ter sido transferido para você. Mas quando você tem esse tipo de impulso, que você reage de uma forma, às vezes, muito violenta, e você se lembra, não, meu pai é que era violento, não, meu avô que era assim, que passou para o pai, que passou para mim, mas tudo tem solução, as nossas transformações morais e espirituais têm solução quando a gente busca com honestidade conhecer a gente mesmo. Por isso que Joana propõe o mecanismo, o ego deixar de fugir, né? Que ela fala o mecanismo de fuga do ego, que ela divide em 5 partes. E essa que nós estamos falando é a da compensação, já falamos isso aí no início. Nós procuramos compensar com os exageros. Então, a gente exagera no trabalho, fica aquela pessoa que só pensa no trabalho, não pensa em mais nada, ou exagera no divertimento, no prazer, né? Fica buscando prazer o tempo todo, na sexolatria, ou a gente exagera na comida, ou a gente exagera no excesso de pudor. Achei muito interessante que muita gente acha assim, não, eu não faço isso, eu não faço, essa pessoa é muito errada, ela não tem ética, não tem isso, não tem aquilo, e a gente acha que não vai errar nunca. Então, fica assim nesse exagero de pudor, né? Achando que é o que sabe tudo, que ninguém faz como ele, ninguém faz como eu, digamos assim, né? Você se acha, o seu ego é um ego aumentado. E esse tipo de exagero é que faz com que você perca a oportunidade de, nesta existência, corrigir os seus impulsos errados, as suas escolhas equivocadas que fez no passado e que vem em forma de impulso. Então, eu vou passar para o Belete agora, que já desenvolveu um pouquinho do tema, ele vai concluir, responder as perguntas, se você entrou, vai entrar realmente no dia, na quinta-feira, às 19 horas, mas qualquer dia que você entrar no nosso programa e quiser perguntar, você pode escrever. Nós temos um site do nosso programa. Põe aí, Cassiano, por favor, eu acho que é Cotidiano em Pauta 2019, @gmail.com. Você pode entrar no site e nos perguntar, que chega direitinho em nossas mãos, tá bom? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Aí, o microfone estava fechado. Então, nós ouvimos a participação da Leila,
E a gente está entrando nessa parte agora, onde Joana começa a falar dos mecanismos de fuga do ego. E ela fala, então, da compensação, ela vai falar posteriormente da projeção, da introjeção e também do deslocamento. Hoje nós vamos falar um pouco mais da compensação. A compensação, um dos primeiros pensadores da psicologia que começa a falar da compensação é Adler, que inclusive foi professor de Freud. Enquanto Freud achava que a pulsão da vida estava na libido, o Adler achava que a pulsão da vida estava no poder. E ele começa, das coisas que ele mostra bem, é a questão da supercompensação, onde o indivíduo, por conta de uma insegurança que ele percebe na personalidade dele, talvez uma insegurança, uma não capacidade de resolução de problemas, ele toma uma atitude onde ele passa a ter uma atitude como se ele fosse o cara mais capaz, como se ele fosse sempre tendo um comportamento evidenciando a capacidade que ele mesmo, intimamente ou até mesmo inconscientemente, tem insegurança. Num gesto de insegurança, numa tentativa de insegurança, o ego tenta compensar, supercompensar aquilo que ele, no fundo, traz uma insegurança. Então, veja, nas experiências das muitas existências, eu percebo, talvez, que uma estratégia que eu montei para perceber a vida, para lidar com as pessoas, para lidar com o mundo, essa estratégia, ao final daquela existência, eu constato que ela não foi a melhor possível. Então, muitas vezes, eu faço um movimento compensatório, um movimento pendular, e vou para uma outra atitude. Então, por exemplo, eu fui muito egocentrado numa existência, onde eu só pensava em mim, onde eu só queria as coisas para mim, aquilo que eu julgava ser valor, eu buscava aquilo para mim, independente e sem perceber o que eu gerava ao meu derredor. O meu estado, a minha amplitude de consciência estava só ligada àquilo que me fornecia algum tipo de prazer, aquilo que eu elegi como o melhor para mim. E eu não fazia questão alguma de estar percebendo o que acontecia à minha volta. Quando termina essa existência e eu lido com todo o efeito que eu causei, essa subpersonalidade, de alguma forma, traz a crença, então, de que ser egoísta não é bom, não é uma coisa agradável. Eu faço um movimento compensatório e vou para uma situação totalmente alucentrada, aonde agora eu estou cedendo a vez, o outro tem muito mais importância, aonde a opinião do outro sobre mim é que determina o que eu sou. E veja, é uma decisão tomada não na tentativa de uma busca de uma felicidade ou de um crescimento. É muito mais uma decisão tomada na busca de não sofrer o que passou. Então a gente vai construindo construtos mentais, formas de ver a vida e o mundo e as pessoas de acordo com as experiências que vão tendo. Quando elas são positivas, ela traz um tipo de crença que tende a ser funcional. Quando ela é negativa, ela traz uma crença que vem ser disfuncional. Por quê? Normalmente nós radicalizamos para o outro lado, seja em que área for. Então eu fui muito, talvez na área sexual, eu fui muito devasso, eu fui muito... tive vários parceiros, e agora, eu vendo o efeito que isso causou no final daquela existência, eu começo agora a ter uma atitude totalmente púdica, totalmente contrária a isso, radicalizando para um outro extremo, onde eu deixo de, inclusive, ter uma atuação nessa dimensão da minha vida, inclusive com a minha parceira, ou com o meu parceiro, causando ali um desequilíbrio no relacionamento. E aí, começa a não ser funcional. Percebe? A gente está muito mais movido por traçar estratégias na tentativa de evitar o sofrimento do que buscar a felicidade, ou de que buscar a alegria, ou de buscar a paz, ou de buscar o crescimento. E aí, todo desequilíbrio não vai dar certo. E muitas pessoas pensam, mas eu tenho agora, que eu sigo Cristo, eu tenho que ser uma pessoa que não posso ser egoísta. Sim, sem dúvida. Mas eu preciso também contemplar o que eu preciso. Porque se eu, de alguma forma, também não tenho o mínimo de percepção e contemplar aquilo do que eu necessito, ninguém vai fazer. Percebe? Não é ser alocentrado totalmente ou egocentrado. É saber vir para um caminho do meio, onde tem momentos em que eu vou ser alocentrado conscientemente, onde eu vou deixar, onde eu vou perceber, eu vou estar cedendo a minha vez ou fazendo alguma coisa em prol do outro, mas também em algum momento eu vou estar tendo uma atitude, um egocentrado, na hora que alguém exprime uma opinião a meu respeito,
E essa opinião dela passa a ser só a opinião dela. Não afeta o que eu penso, não afeta o que eu acho de mim mesmo. Entende? Então, não é uma atitude radicalizada para nenhum dos lados. Não resolve nem ser totalmente egocentrado, nem totalmente egocentrado. É preciso ter equilíbrio. Para evoluir, é preciso equilíbrio. Se a gente radicaliza para de uma existência para outra, num movimento pendular, eu não consigo exercer, eu não consigo dar os próximos passos na evolução que eu preciso dar. E a compensação, muitas vezes, é usada nesse sentido. Eu compenso uma atitude que eu tomei, que, de repente, não teve um desempenho muito interessante, que não trouxe um desfecho não muito oportuno. Eu compenso ela indo para uma atitude totalmente contrária. Mas é outro desequilíbrio. Por isso que evoluir não adianta, por exemplo, na tentativa de evoluir, eu passo a me cobrar extremamente. Eu não posso errar, eu não posso cometer equívoco, eu tenho que tomar todas as decisões certas. E quando eu cometo esses equívocos, eu me culpo, eu me responsabilizo, inclusive, eu inconscientemente gero comportamentos que vão redundar em situações em que eu vou sofrer, porque já que eu sou culpado, eu mereço sofrer. E vejam, é uma atitude inconsciente, mas o nosso inconsciente decide muito mais os nossos comportamentos, a forma com que a gente interage com a vida, do que a nossa parte consciente. Então, muitas vezes, partir para essa radicalização, então agora eu não posso errar, eu tenho que acertar todas, não vai conseguir. Desculpa se eu estou quebrando, talvez, a ilusão de alguém, mas a gente não vai conseguir ainda fazer perfeito, estamos todos em caminho. Então não adianta, sabe por quê? A gente aprende errando. Todos nós que aqui estamos, que passamos lá pela alfabetização, ninguém saiu escrevendo certo. Todo mundo começou a escrever errado até aprender a escrever o certo. Todo mundo que começou a caminhar, começou a andar lá, quando tinha um aninho, tentava andar, dava alguns passos e tornava a cair. Errou? Não. Estava se preparando, estava fortalecendo a musculatura para, das próximas vezes, conseguir dar mais passos certos. A gente tem que começar a ter uma visão nesse sentido. Então, não adianta eu radicalizar por uma cobrança extrema no meu comportamento e não ter paciência comigo e saber que eu ainda vou cometer alguns equívocos e, através desses equívocos, que eu vou aprender a maneira certa de se fazer. Porque a cada equívoco que eu cometo, eu aprendo mais uma maneira de não se fazer. Não é dessa forma que eu tenho que fazer. Ou, pelo menos, eu até tive uma atitude mais equilibrada, uma decisão mais equilibrada e tomei uma atitude mais acertada. Mas eu vou perceber mais para frente, já quando eu for evoluindo, que talvez ela pode ser mais refinada, ela pode ser mais ampliada no sentido de uma melhor escolha. Talvez naquele momento eu tive uma boa escolha, mas ela não contemplou todas as dimensões, todos que estavam envolvidos. De acordo com eu vou evoluindo, eu vou refinando o meu estado de consciência e vou percebendo cada vez mais, alargando o meu ângulo. Por isso que o desequilíbrio não ajuda. Pelo contrário, ele acaba detendo o nosso avanço. E toda vez que eu parto para uma atitude desequilibrada, como no caso da compensação, como a gente está conversando aqui, que Adler registrou muito bem quando identificou a questão da libido do poder, a pulsão do poder, mostra que, espiritualmente falando, há algum ganho, há algum avanço, mas é muito pouco. O ego consegue fazer um subterfúgio onde ele não enfrenta os seus conteúdos. Ele tenta compensar aquela situação que ele viveu no passado, tomando uma atitude radicalizadora. Em vez de olhar para aquela situação, entrar em contato com aquilo muitas vezes, e dali tirar a lição necessária. Na visão cada vez mais na nossa percepção, que lidamos com a regressão, e muitas vezes a regressão, como disse a Leila, é usada para uma questão emocional, mas a regressão muitas vezes é usada não para entender o que você foi, mas a história atrás da história. Que traço de caráter te moveu para agir daquela maneira? O que traço de caráter está agindo ainda até hoje que você, mesmo já tendo uma decisão consciente, inconscientemente você acaba tendo uma atitude diferente. É fazer esse realinhamento, porque eu consciente já penso de uma forma, eu consciente quero seguir o Cristo. Mas o eu inconsciente ainda traz a subpersonalidade do passado, como diz Paulo, o homem velho, ainda age emocionalmente de maneira diversa. Embora eu já acredite conscientemente no Evangelho, emocionalmente, e na hora de agir, eu não consigo agir alinhado com o Evangelho. E é porque eu não quero?
Não, eu quero, de verdade. Muitos que seguem, e tem outras pessoas que seguem com vontades muito superiores à minha, e ainda assim não conseguem. O próprio Paulo diz, eu não faço o que eu quero e acabo fazendo o que eu não queria. O que ele está falando? Ele está falando desse percentual, que é esse inconsciente. Porque estar encarnado é estar na busca de si mesmo. Como disse Leila, eu, através de cada ego, a cada experiência de encarnação, eu estou reconquistando a minha totalidade, a minha individualidade espiritual, mas de maneira consciente. Porque nós, quando estamos lá no reino animal, nós somos um princípio inteligente total, não tem informação de ego, mas é inconsciente. Quando eu começo a vir, aproximar-se do reino nominal, somente lá com os animais superiores, começa a se formar o ego, essa parte da nossa personalidade, da nossa individualidade espiritual, voltada para a existência física. Nesse momento existe um rompimento. Eu não estou mais na totalidade da minha individualidade. Eu tenho parte, a cada ego é uma parte, que eu estou reconquistando, mas agora de maneira consciente. É esse o nosso trabalho de evolução, a expansão de consciência para cada vez mais tirar do inconsciente não só o que nós passamos no passado, mas também as potencialidades que nós temos no futuro. Então é preciso ter calma e tranquilidade para se aceitar como está nesse momento e se aceitando, se percebendo como realmente está, poder efetuar os passos que são possíveis nesse momento. Porque quando eu compenso de alguma forma, através dessa manobra da compensação, eu não enfrento, eu não entro em contato com aquilo que eu estou. Eu fico em cima daquilo que eu acho que eu sou. Só que em cima daquilo que eu acho que eu sou, eu não consigo fazer e efetivar as necessárias medidas para que eu realmente me transforme, realmente consiga dar passo na minha evolução. Eu preciso primeiro encarar quem eu realmente sou, para aí sim, percebendo quem eu sou, o que eu preciso fazer, quais são os próximos passos que eu tenho que dar. Já falei muito, deixa eu ver, eu quero agradecer todos que estão aqui no chat, a Helena Padilha, a Rosângela Reis, a Ana Paula, a Elaine, a Maria do Carmo, a todos que aqui estão, perdão se eu esqueci, a Alga, a Wilde, e a Helena traz um comentário aqui, nesse momento, e ela diz, pode ser que amanhã mesmo já surjam dúvidas do hoje. Estaremos sempre em busca da perfeição. Obrigado, Cassiano. Estaremos sempre em busca da perfeição, mas que seja de uma forma contida, um pouco hoje, um pouco amanhã. Exatamente, Helena. Não é corrida de 100 metros, é maratona. Não adianta querer radicalizar. Eu tenho que ter paciência. É natural. É quase inconcebível que as pessoas pensam, por exemplo, que a gente não pode errar, né? Vamos dizer quem radicalizou porque não pode errar. Será mesmo que a inteligência divina, quando criou esse sistema de educação, de aprimoramento, de evolução, não sabia que nós todos íamos cometer equívocos? Isso chega a ser um pensamento até infantil. Ele sabe que faz parte do mecanismo os nossos equívocos. Agora, faz parte do mecanismo que nós olhemos para os nossos equívocos, colhamos os frutos dele e, com essa vivência, aprendamos a agir diferente da próxima vez. Agora, quando eu fico na culpa, eu não olho o que eu fiz. Até porque quem é culpado não quer nem ver o que fez. E quando eu não vejo o que eu fiz, eu não faço uma análise, eu não paro para pensar, peraí, eu fiz isso por quê? O que eu estava pensando naquele momento? O que eu estava contemplando naquele momento que não me cegou e não me fez perceber o que eu precisava ver? Quando eu faço essa análise, quando eu olho para aquilo que eu sou, como eu estava comentando, eu sou capaz de traçar algumas estratégias para, no futuro, estar agindo de maneira diferente. Eu posso até errar de novo, mas não daquela forma. O livro dos mortos, dos tibetanos, fala sobre isso. Eu esqueci o nome dele agora, enfim, depois na próxima oportunidade eu trago o nome. Barra do Todol fala o seguinte, que o ideal do homem é que ele aprendesse com cada situação que viveu e esquecesse o sofrimento que teve para passar por ter aquele aprendizado. Mas o que o homem faz? Não aprende com o que viveu e guarda o sofrimento que passou. Então é como se eu fosse no balcão, pagasse caro no produto, mas não levasse o produto para casa. E aí o Bardoló chega a dizer
6.000 anos atrás, antes do próprio Cristo, e ainda usa a mesma palavra que Cristo. Com isso, o homem torna o seu fardo tão pesado que ele não consegue dar nenhum passo mais na sua evolução. É nesse momento que a alma resolve morrer. Eles ainda usam a palavra fardo, como Jesus falou, né? Vem até mim que meu fardo é leve e suave. Veja, olha o que o Bardo do está falando. O que nós todos estamos aqui para passar é em termos de aprendizado. Muito mais do que expiação, muito mais do que, não, então tem que sofrer para poder resgatar o que eu fiz. Não, você precisa aprender. E se você aprender, você não vai precisar nem sofrer o que você passou. Agora, é claro que ainda no estado evolutivo em que nós nos encontramos, muitas vezes a gente precisa do papel da dor como motor de transformação. Porque a dor faz você se movimentar. A dor, de alguma forma, faz você perceber que o que você está fazendo já não traz um bom resultado. Aquilo que você está passando como verdade não está funcionando. A dor faz isso. Lembra lá, André Luiz, 8 anos lá no umbral, até que chega um momento que ele fala assim, tá bom, eu não aguento mais, eu faço qualquer coisa. Por favor, Deus, me tira dessa situação, eu faço qualquer coisa. Quando ele diz que faz qualquer coisa, e podem olhar lá na prece dele, ele chega a falar isso, é porque ele está abrindo mão de tudo que ele acreditava. Eu estou disposto a esquecer tudo que eu fazia para fazer alguma coisa diferente. É nesse momento que ele é socorrido. Porque ali ele tá abrindo mão do que ele julgava ser de valor em prol de algo mais atualizado, em prol de uma crença um pouco mais em harmonia com a inteligência divina, com o sistema divino. Porque nós estamos galgando, nós não vamos galgar essa harmonia com a inteligência divina de uma vez só. São pequenos passos que nós estamos dando. E um passo prepara o próximo, como conhecimento, né? Você não tem como ensinar alguém multiplicação se você não ensinar soma. Então nós estamos o tempo todo firmando um conhecimento, uma evolução, para que isso seja patamar para um próximo passo, para um próximo degrau. Não dá para se radicalizar, então, achando que eu não posso cometer equívoco. Não vai conseguir. Sinto muito, mas não vai conseguir. Chega a ser infantil, um pensamento até um tanto inocente, imaginar que a inteligência divina não imaginou que nós íamos cometer equívoco. Faz parte desse processo de aprendizado e de evolução. Nós todos aqui estamos para evoluir. E não fomos criados para o sofrimento. Mas muitas vezes o sofrimento é a forma que faz nos despertar. Nós vamos continuar conversando sobre o livro da Joana. Essa parte do livro da Joana é muito interessante, vale a pena ver. Essa questão da compensação, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Nós vamos ver, inclusive, que um dos meios de compensação é a projeção. Muitas vezes o que eu vejo no outro é justamente o que eu trago em mim. E muitas vezes a pessoa não, mas eu identifico isso no outro, mas eu não tenho mais nada isso em mim. Você pode até não ter conscientemente, você pode até não ter mais exercendo isso, sendo daquela forma, mas você provavelmente traz isso no seu histórico. E por você ter vivenciado isso é que você é capaz de identificar. E de alguma forma você identifica porque você ainda está ligado àquela ideia. Mas nós vamos falar da projeção mais para frente. Eu estou adiantando um pouco, porque a projeção é uma questão que nos toma muito mais a todos nós do que a gente supõe. A gente acaba não tendo forças morais de perceber em nós os nossos defeitos. Mas quando se trata de ver nos outros o que nós carregamos, fica muito mais fácil. Mas a gente vai ficar por aqui hoje. Agradecer a vocês todos, agradecer a participação. E eu pretendo continuar fazendo ao vivo. E sempre que puderem, façam um comentário. Muito obrigado, Helena, pelo comentário. Interessante. Façam pergunta, participem, tá? Muito obrigado pela frequência de vocês, por estar aqui com a gente. Um abraço a todos e até a próxima.